Você já sentiu que Deus esqueceu de você? Que aquela promessa que um dia pareceu tão clara, tão viva no seu coração, agora está coberta pela poeira dos anos? Que o silêncio de Deus se tornou tão ensurdecedor que você questiona se realmente ouviu sua voz? Hoje vamos mergulhar em uma verdade que arqueólogos, historiadores e a própria Escritura confirmam. Algumas das maiores promessas de Deus levaram séculos para se cumprir, e quando finalmente chegaram, ninguém pôde negar que era exatamente o que ele havia dito. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir hoje vai transformar completamente sua maneira de enxergar a espera. Imagine por um momento Abraão caminhando pelas areias da Mesopotâmia, região que hoje conhecemos como sul do Iraque, há aproximadamente 4.000 anos. Deus lhe faz uma promessa extraordinária. De sua descendência viria uma nação tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. A palavra hebraica usada para a promessa aqui é dabar, que significa muito mais do que uma simples declaração. Carrega o sentido de uma palavra que cria realidade, que estabelece destino. Abraão recebe essa promessa aos 75 anos, mas o cumprimento pleno. Historiadores calculam que entre a promessa a Abraão e o Êxodo, quando seus descendentes finalmente se tornaram uma nação livre, passaram-se aproximadamente 645 anos. Deixe isso penetrar. Mais de 6 séculos entre a palavra e a manifestação completa. Arqueólogos descobriram tábulas cuneiformes da época de Abraão que revelam algo fascinante sobre aquela cultura. Para aquele povo, uma promessa selada tinha valor de contrato eterno, era mais confiável que ouro. Quando alguém dava sua palavra daquela maneira, estampava sua própria identidade na promessa. Deus não estava apenas fazendo uma previsão, ele estava atrelando sua própria natureza àquela declaração. E aqui está o que impressiona antropólogos culturais. Naquele contexto, esperar gerações inteiras pelo cumprimento de uma palavra não era visto como falha, mas como teste da verdadeira magnitude da promessa. Quanto maior o intervalo, maior a glória quando finalmente se cumpria. Mas o que acontece no coração humano durante esses séculos de espera? Essa é a parte que poucos abordam. Psicólogos especializados em trauma geracional explicam que a espera prolongada causa um fenômeno chamado fadiga da promessa. Os filhos de Abraão viram seu pai morrer sem possuir mais do que uma pequena caverna em Macpela, hoje localizada em Hebrom, Cisjordânia. Isaque esperou. Jacó esperou. José, vendido como escravo, levado para o Egito a aproximadamente 560 quilômetros de distância de Canaã, uma jornada que naquela época levaria cerca de 3 semanas de caminhada, deve ter se perguntado se a promessa havia morrido no poço onde seus irmãos o jogaram. E então vem um silêncio ainda mais intrigante. Após Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, Deus simplesmente para de falar audivelmente com seu povo. Historiadores chamam esse período de os 400 anos silenciosos. Pense nisso, 400 anos sem uma palavra profética nova, sem assim diz o Senhor, sem sonhos celestiais, sem anjos visitando a terra. A palavra hebraica para profeta é Navi, que significa aquele que fala por outro. Porta-voz autorizado de Deus. Por 4 séculos, essa voz emudeceu. Para você ter uma noção temporal, é como se Deus tivesse falado pela última vez no ano 1625 e você estivesse vivendo hoje, 2025, sem uma palavra profética sequer. Especialistas em história judaica do período intertestamentário revelam algo extraordinário. Foi exatamente durante esse silêncio que o mundo se preparou para o cumprimento da maior promessa já feita. Alexandre, o Grande, conquistou o mundo conhecido e espalhou o idioma grego, criando uma língua comum que permitiria que o Evangelho alcançasse nações inteiras.
Os romanos construíram estradas que cortavam o império de ponta a ponta, facilitando viagens que antes eram impossíveis. A Pax Romana estabeleceu relativa paz, permitindo o movimento seguro de pessoas e ideias. Deus estava silencioso ou estava orquestrando nos bastidores o palco perfeito para o momento em que a palavra se faria carne. Aqui vem uma revelação que muda tudo. Deus não estava atrasado, ele estava no tempo exato. A palavra grega usada no Novo Testamento para o tempo de Deus é kairos, diferente de cronos. Cronos é o tempo cronológico, os minutos que passam no relógio. Kairos é o momento oportuno, o instante estrategicamente perfeito. Quando Paulo escreve em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, ele usa kairos. O cumprimento não veio quando nós esperávamos. Veio quando tudo estava preparado para que ninguém pudesse negar que era obra divina. Mas Deus não apenas espera o tempo certo, ele escolhe os mensageiros mais improváveis. Tome Moisés, por exemplo. Estudos demográficos da época mostram que a expectativa de vida no Antigo Egito era de aproximadamente 40 a 50 anos. Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou na sarça ardente, localizada provavelmente nas proximidades do Monte Sinai, no sul da península do Sinai, hoje território egípcio. 80 anos. Para aquela cultura, era um ancião que já deveria estar contando histórias aos bisnetos, não liderando uma revolução de libertação. Gerontólogos modernos explicam que aos 80, mesmo com saúde, a plasticidade cerebral diminui, a energia física declina. Era o pior candidato possível por padrões humanos. E, no entanto, arqueólogos que estudam documentos egípcios da época explicam por que isso fazia sentido perfeito. Moisés precisava conhecer intimamente a corte do faraó. Ele viveu lá 40 anos. Precisava entender o deserto e sobrevivência em condições extremas. Pastoreou ovelhas por outros 40 anos em Midian, região árida a leste do Golfo de Acaba. Quando Deus o chamou, ele tinha exatamente a combinação única de experiências que mais ninguém possuía. O que parecia um desperdício de 8 décadas era, na verdade, um currículo divino em construção. Ou, considere José do Egito. Vendido aos 17 anos, documentos históricos da época mostram que escravos hebreus no Egito tinham valor de mercado de aproximadamente 20 ciclos de prata, o equivalente a cerca de 230 gramas de prata. José foi jogado em uma prisão que arqueólogos acreditam estar localizada na antiga cidade de Mênfis, capital administrativa do Egito, onde ficavam as prisões para crimes políticos. Ali ele ficou esquecido, não por dias ou meses, mas por anos. A palavra hebraica usada em Gênesis para descrever sua situação é shakash, que significa completamente esquecido, apagado da memória. O copeiro do faraó, quando libertado, simplesmente o esqueceu. Historiadores explicam que no sistema burocrático egípcio da época, prisioneiros sem conexões políticas podiam apodrecer indefinidamente nas masmorras. Não havia habeas corpus, não havia limite de tempo para detenção. José estava, para todos os efeitos humanos, morto civilmente. Mas então, em uma única noite, um sonho do faraó muda tudo. E aqui está o que impressiona especialistas em administração antiga. José salta de prisioneiro a governador, o segundo homem mais poderoso do Egito, em questão de horas. Não foi promoção gradual, foi ressurreição instantânea. A promessa parecia morta, mas estava apenas esperando o kairos de Deus. Ana, mãe de Samuel, nos traz outra dimensão dessa verdade. Antropólogos culturais do antigo Israel explicam que na sociedade hebraica da época dos juízes, aproximadamente 1100 anos antes de Cristo, uma mulher sem filhos não era apenas infeliz. Era considerada amaldiçoada, socialmente invisível. A palavra hebraica para estéril, akar,
carregava a conotação de raiz arrancada, árvore sem futuro. Ana orava silenciosamente no tabernáculo de Siló, cidade localizada a cerca de 32 quilômetros ao norte de Jerusalém, em uma época de profunda decadência espiritual. O texto diz que seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. O sumo sacerdote Eli, que deveria reconhecer oração sincera, a confundiu com embriaguez. A promessa de um filho parecia tão impossível que até o líder religioso não a reconheceu quando a viu. Mas Deus ouviu aquela oração silenciosa e cumpriu não apenas dando um filho, mas dando Samuel, o profeta que ungiria reis e mudaria o destino de Israel. Estudiosos da história judaica apontam que Samuel se tornou o elo entre a era dos juízes e a era dos reis, uma figura de transição absolutamente crucial. E tudo começou com uma promessa feita a uma mulher que a sociedade havia descartado, em uma oração que mais ninguém ouviu. Aqui vem algo que arqueólogos e teólogos juntos confirmam. Deus tem um padrão de cumprir promessas longe dos holofotes religiosos. Jesus, o Messias prometido por séculos, não nasceu em Jerusalém, o centro religioso e político. Nasceu em Belém, uma aldeia tão insignificante que o profeta Miqueias, escrevendo cerca de 700 anos antes, precisou especificar Belém Efrata para distingui-la de outra Belém menor ainda. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel." A palavra hebraica tsair, traduzida como pequena, significa literalmente jovem demais para importar, insignificante demais para registro. Geógrafos bíblicos explicam que Belém ficava a apenas 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, uma caminhada de aproximadamente 2 horas naquela época, mas era um mundo completamente diferente. Jerusalém tinha o templo, os sacerdotes, os doutores da lei, toda a infraestrutura religiosa. Belém tinha ovelhas e pastores. E foi exatamente para pastores, não para sacerdotes, que os anjos apareceram anunciando o nascimento do Salvador. Sociólogos que estudam estruturas de classe no mundo antigo explicam que pastores eram considerados impuros ritualmente, não podiam nem entrar no templo. Eram excluídos religiosos. E Deus escolheu anunciar a eles primeiro. Jesus foi criado em Nazaré, cidade da Galileia, que nem sequer era mencionada em textos históricos importantes da época. Quando Natanael ouviu que o Messias era de Nazaré, sua resposta em João, capítulo 1, versículo 46, revela o preconceito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Escavações arqueológicas modernas revelam que Nazaré era um povoado minúsculo, com população estimada entre 200 e 400 habitantes, sem muralhas, sem sinagoga importante, sem nada que chamasse atenção. Era o tipo de lugar que pessoas ambiciosas deixavam para trás, não o tipo de lugar de onde viriam libertadores. Mas isso nos leva a uma verdade profunda que transforma nossa compreensão de como Deus age. Muitos que receberam promessas morreram sem vê-las cumpridas. Hebreus capítulo 11. Aquele hall da fé lista Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros que morreram na fé sem terem recebido as promessas. A palavra grega ali é komizo, que significa receber de volta, agarrar com as próprias mãos. Eles viram de longe, creram, abraçaram espiritualmente, mas fisicamente não viveram para testemunhar o cumprimento completo. Davi, o rei segundo o coração de Deus, recebeu promessa clara em 2 Samuel capítulo 7 de que seu filho construiria uma casa para Deus. Davi preparou materiais, fez projetos, reuniu recursos. Historiadores calculam que ele acumulou aproximadamente 110 toneladas de ouro e cerca de 2.600 toneladas de prata.
quantidades astronômicas que arqueólogos confirmam serem compatíveis com o poder econômico de Israel sob seu reinado. Mas Deus disse não. O templo seria construído por Salomão e Davi morreria antes de ver a primeira pedra colocada. A promessa era real, mas o cumprimento ultrapassaria sua vida. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos anunciaram a vinda do Messias com detalhes impressionantes. Isaías capítulo 53, escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, descreve o servo sofredor com precisão cirúrgica. Especialistas em manuscritos antigos, especialmente após a descoberta dos rolos do Mar Morto em Qumran em 1947, confirmam que esses textos são genuinamente anteriores a Cristo, não alterações posteriores. Aqueles profetas viram em visão, declararam com convicção, mas morreram séculos antes do bebê nascer em Belém. A promessa era para gerações futuras, e isso nos leva a um conceito que poucos exploram: o silêncio de Deus não como ausência, mas como preparação estratégica. Jó, em meio à sua provação devastadora, clama em Jó capítulo 13, versículo 15: ainda que ele me mate, nele esperarei. A palavra hebraica para esperar aqui é yachal, que significa aguardar com expectativa dolorosa, mas confiante. Jó não entendeu por 37 capítulos inteiros o que estava acontecendo. Deus estava em silêncio. E, no entanto, ao final, Jó descobriu que o silêncio era parte do processo de refinamento. Os 400 anos que Israel passou no Egito incluíram períodos de silêncio divino absoluto. Documentos egípcios da época confirmam a presença de povos semitas na região do delta do Nilo, trabalhando em projetos de construção. O livro de Êxodo registra que eles clamavam sob a opressão, mas o texto também indica longos períodos onde não havia resposta audível. Teólogos que estudam a pedagogia divina explicam que, às vezes, Deus silencia não porque abandonou, mas porque está permitindo que o clamor amadureça, que o desespero se aprofunde, até o ponto onde somente intervenção sobrenatural será reconhecida como tal. O período entre Malaquias e João Batista apresenta outra dimensão. Historiadores do judaísmo do Segundo Templo documentam que durante esses 400 anos, Israel desenvolveu sinagogas, escribas copiaram meticulosamente as Escrituras, o cânon do Antigo Testamento foi preservado e organizado. O grego koiné se tornou língua franca do mundo mediterrâneo, o que depois permitiria que o Novo Testamento fosse escrito em um idioma que alcançaria multidões. Roma construiu a Via Maris, estrada que conectava o Egito à Síria, passando por Israel, facilitando viagens que os primeiros cristãos usariam para espalhar o Evangelho. No silêncio, Deus estava preparando a infraestrutura para a explosão da mensagem. Mas quando as promessas finalmente se cumprem, frequentemente vem de forma desconcertante. Os judeus esperavam um Messias guerreiro que restauraria o reino político de Israel. Documentos da época, incluindo manuscritos de Qumran, mostram expectativas de um libertador militar que expulsaria os romanos. E Deus enviou um bebê nascido em estábulo. Enviou alguém que disse em João capítulo 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. O cumprimento era exato conforme as profecias, mas a forma quebrava todas as expectativas humanas. A libertação que Israel aguardava começou não com um trono, mas com uma cruz. Não com exércitos marchando, mas com um homem pendurado entre dois criminosos. Teólogos sistemáticos explicam que isso revela algo fundamental sobre o caráter de Deus. Ele sempre cumpre suas promessas, mas raramente da forma como nossa lógica humana prevê. A vitória veio através da aparente derrota. A ressurreição seguiu a morte. O primeiro seria último, e o último, primeiro. E quando Deus finalmente age,
Alguns chamados são tão poderosos que ninguém pode resistir. Jonas tentou fugir para Tarsis, cidade portuária localizada na costa sul da atual Turquia, a aproximadamente 3.600 quilômetros de Jerusalém por mar. A direção exatamente oposta a Nínive, que ficava a cerca de 880 quilômetros a nordeste. Especialistas em navegação antiga calculam que a viagem para Tarsis levaria semanas navegando para oeste no Mediterrâneo. Jonas estava determinado a escapar, mas o chamado de Deus o alcançou no ventre de um grande peixe. A palavra hebraica dag gadol é fascinante, significa peixe grande, não necessariamente baleia. Biólogos marinhos apontam várias espécies no Mediterrâneo capazes de engolir um homem, incluindo o tubarão-baleia. O ponto não é a zoologia, é que não há lugar onde possamos fugir do chamado divino. Paulo, antes Saulo de Tarso, estava a caminho de Damasco, distante aproximadamente 215 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que levaria cerca de 6 dias a pé. Ele carregava cartas de autorização para prender cristãos. Estava absolutamente convicto de estar servindo a Deus, perseguindo seguidores de Jesus. E então, uma luz do céu o derrubou. Atos, capítulo 9. Registra que ele ficou cego por 3 dias. Oftalmologistas modernos especulam sobre o que pode ter causado cegueira temporária, possivelmente uma condição chamada cegueira cortical, quando o cérebro não processa sinais visuais devido a trauma. Mas a causa médica importa menos que o resultado. Saulo não pôde negar o chamado. Tornou-se Paulo, o maior missionário da história cristã. Até Balaão, profeta pagão contratado para amaldiçoar Israel, não pôde resistir quando Deus colocou palavras em sua boca. Números capítulo 22 ao 24 registra que, por mais que tentasse, só conseguia abençoar. Linguistas que estudam o hebraico bíblico apontam que as bênçãos de Balaão são consideradas algumas das mais belas poesias proféticas do Antigo Testamento. Um homem que queria maldizer, usado por Deus para declarar bênção. O chamado prevaleceu sobre a vontade humana. Profecias que por séculos pareceram lendas antigas, de repente ganharam vida. Isaías, capítulo 53, escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo nascer, descreve em detalhes surpreendentes a morte substitutiva do Messias. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Críticos por séculos alegaram que isso foi escrito depois de Jesus, até a descoberta dos rolos do Mar Morto. Ali, em cavernas próximas ao Mar Morto, arqueólogos encontraram um manuscrito completo de Isaías, datado paleograficamente de pelo menos 100 a 125 anos antes de Cristo. Carbono 14 confirmou a datação. A profecia era genuinamente anterior. Ninguém pôde negar. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, especificou não apenas que o Messias nasceria em Belém, mas em Belém Efrata, distinguindo-a de outra Belém menor. Cerca de 700 anos depois, Maria e José, que moravam em Nazaré, tiveram que viajar a Belém por causa de um recenseamento romano. Historiadores debatem sobre qual censo exatamente foi esse, possivelmente relacionado ao censo de Quirino, governador da Síria. O ponto é, circunstâncias políticas romanas, décadas de planejamento burocrático, fizeram com que uma jovem grávida de Nazaré estivesse exatamente em Belém no momento do parto. A promessa de séculos atrás se cumpriu através de decreto imperial. Daniel, profeta durante o exílio babilônico, cerca de 600 anos antes de Cristo, teve visões de 4 reinos sucessivos. Historiadores confirmam a precisão impressionante. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Daniel, capítulo 2 e 7, descrevem esses impérios com detalhes que, gerações depois, foram documentados em registros históricos.
Críticos tentaram datar o livro de Daniel como posterior aos eventos, mas evidências linguísticas, incluindo o uso de aramaico do período persa e palavras gregas antigas, confirmam sua antiguidade. O texto previu o futuro porque Deus revelou o futuro. E mesmo quando impérios tentaram apagar as promessas, elas sobreviveram. O povo judeu enfrentou Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém em 586 a.C. Enfrentou Antíoco Epifânio IV, que em 167 a.C. profanou o templo e tentou helenizar forçadamente os judeus. Enfrentou os romanos, que em 70 d.C. destruíram o segundo templo e espalharam o povo. Hitler, no século XX, tentou exterminar completamente os judeus. E em 1948, contra todas as probabilidades históricas, Israel renasceu como nação. Politólogos admitem que é único na história. Um povo disperso por quase 2000 anos, mantendo identidade distinta, retornando à sua terra ancestral. A promessa sobreviveu a todos os impérios que tentaram destruí-la. O cristianismo primitivo enfrentou perseguição sistemática do Império Romano por 300 anos. Historiadores documentam que cristãos eram queimados vivos como tochas humanas nos jardins de Nero, jogados a leões no Coliseu, torturados de formas inimagináveis. Imperadores como Diocleciano tentaram erradicar cada manuscrito do Novo Testamento. E, no entanto, em 313, Constantino emitiu o Edito de Milão, legalizando o cristianismo. Menos de um século depois, o cristianismo era a religião oficial do império que tentara destruí-lo. A promessa de Jesus em Mateus, capítulo 16, versículo 18, se cumpriu. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas aqui está algo que poucos percebem. Quando as promessas finalmente se cumprem, nem todos reconhecem. Simeão e Ana, no templo, esperaram uma vida inteira. Lucas, capítulo 2, registra que Simeão recebera a revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Messias. Quando Maria e José trouxeram o bebê Jesus para apresentá-lo no templo, conforme lei judaica 40 dias após nascimento, Simeão o reconheceu imediatamente. Ana, viúva de 84 anos que passava noites inteiras em oração no templo, também o reconheceu. Mas os sacerdotes e doutores da lei que estavam ali não viram nada de especial. Um bebê comum de família pobre cumprindo o ritual comum. Os magos do Oriente, tradicionalmente considerados da Pérsia ou Babilônia, portanto viajando entre 1.500 a 2.000 quilômetros, seguiram uma estrela. Astrônomos modernos debatem se foi conjunção planetária, cometa, supernova ou fenômeno sobrenatural. O ponto impressionante é que gentios de terras distantes reconheceram o que líderes religiosos em Jerusalém ignoraram. Quando os magos perguntaram: onde está o rei dos judeus que acabou de nascer? Herodes e todos em Jerusalém ficaram perturbados. Eles sabiam as profecias. Quando consultaram os escribas, estes citaram Miqueias corretamente, mas não foram eles próprios buscar. Conhecimento sem reconhecimento é cegueira espiritual. Discípulos simples, pescadores da Galileia, um cobrador de impostos desprezado, pessoas comuns, reconheceram Jesus como Messias enquanto fariseus e saduceus, que memorizavam a Torá inteira, rejeitaram. Por quê? Porque reconhecer o cumprimento da promessa exige mais que conhecimento intelectual. Exige humildade espiritual. Requer estar disposto a ter expectativas quebradas, paradigmas destruídos, orgulho esmagado. Isso nos traz ao hoje, ao seu momento presente. Você que está ouvindo estas palavras, talvez carregue promessas que parecem mortas. Talvez sejam anos, talvez décadas. Talvez você já tenha desistido internamente, apenas mantendo aparência de fé. Mas o que Deus preservou através dos séculos, promessas cumpridas contra impérios, contra lógica, contra tempo,
Ele preservará também para você. A palavra que ele falou não volta vazia. O silêncio não é abandono, é preparação. O atraso não é esquecimento, é posicionamento estratégico para que, quando vier, ninguém possa negar que foi Deus. Sua promessa pode estar morrendo em uma prisão como José, pode estar esperando 80 anos como Moisés, pode estar oculta em uma cidade insignificante como Jesus em Nazaré. Mas quando o Kairos de Deus chegar, quando a plenitude do tempo se completar, você verá. E não apenas você verá, todos ao redor não poderão negar. Porque quando Deus cumpre, Ele o faz de forma que silencia dúvidas e glorifica seu nome. Continue orando aquelas orações silenciosas como Ana. Continue crendo mesmo quando lógica diz para desistir. Continue esperando mesmo quando todos já esqueceram sua promessa. Porque a história, tanto bíblica quanto arqueológica, confirma: Deus é especialista em ressuscitar promessas que o mundo declarou mortas. Ele é mestre em cumprir o impossível exatamente quando ninguém mais espera. E quando sua promessa se cumprir, e ela se cumprirá, você entenderá por que demorou. Entenderá que o tempo não foi desperdiçado, foi investido em preparação. Que o silêncio não foi rejeição, foi Deus trabalhando nos bastidores orquestrando circunstâncias. Que o atraso não foi falha, foi precisão cirúrgica de timing divino. E você, como Abraão, Isaque, Jacó, como todos os heróis da fé que esperaram, será testemunha viva de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e cumpriu toda a promessa profética, inunde seu coração hoje. Que você descanse não nas suas próprias forças ou timing, mas na absoluta confiabilidade daquele que não mente, não esquece, não falha. Ele está trabalhando mesmo quando você não vê, ele está agindo mesmo quando você não sente. E no momento exato, no Kairos perfeito, você experimentará o cumprimento e dirá com convicção: a promessa parecia morta, mas Deus a ressuscitou. E agora, ninguém pode negar que Ele é fiel. Em nome de Jesus, o cumpridor de todas as promessas. Amém.